Olá pessoas, eu sou o Léo. Eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface. O cinema tá cheio de assassinos que usam máscara. E hoje nós vamos falar sobre um que nem queria usar essa máscara, mas ele é obrigado. Exatamente, agora nós iremos falar sobre Hannibal Lecter, um dos vilões mais memoráveis do cinema. Vamos passar aqui por todos os filmes que tem o Hannibal, também vamos dar uma pincelada nos livros, na série. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se, porque tá começando a saga Hannibal aqui no canal Piuí. Dá um like. Ai, que delícia. Muito antes de surgir no cinema, o Dr. Hannibal Lecter apareceu na literatura. Isso porque o personagem é fruto da obra do autor Thomas Harris. A sua primeira aparição foi em 1981 no livro Dragão Vermelho, que foi um grande sucesso. E depois disso vieram outros 3 livros, e tudo isso gerou 5 filmes e 2 séries para a televisão. E o primeiro filme não é O Silêncio dos Inocentes, não, porque é o filme Manhunter, de 1986. E vou te falar que tem muita gente que nem sabia que Manhunter era uma adaptação desse universo do Hannibal Lecter, mas é, até porque o Hannibal Lecter de lá é um pouquinho diferente, né? I know that I'm not smarter than you. Then how did you catch me, Will? You had disadvantages. What disadvantages? You're insane. Muito diferente, e a gente vai falar sobre isso, mas não será agora, porque nós começaremos essa saga falando daquele filme que transformou Hannibal Lecter em um ícone do cinema. O Silêncio dos Inocentes foi lançado em 1991 com direção de Jonathan Demme, de Filadélfia, e roteiro de Ted Larry, de Loucos de Paixão. Nos anos 90, o serial killer Buffalo Bill está matando diversas mulheres e arrancando pedaços de suas peles. Tentando descobrir a identidade desse maldito, o FBI escala a agente novata Clarice Sterling. O FBI tá de sacanagem também, né? Vai pegar logo a novata? Porra, tá de sacanagem, cara. É que o chefe achava ela bonitinha, tinha um certo interesse ali e passou esse job, entendeu? E qual é o trabalho da Clarice? Entrevistar Hannibal Lecter, um prisioneiro em busca de informações sobre Buffalo Bill. O Hannibal Lecter era um respeitado psiquiatra que acabou se tornando um serial killer porque ele gostava de comer um pessoalzinho aí. Mas não comer daquele sentido de meter o boneco, e sim comer no sentido de canibalismo. Não no sentido bíblico. Exatamente, no sentido de churrasco. E é por isso que ele ganhou o apelido de comedor por aí. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. A Clarice vai de encontro a esse Hannibal Lecter e ele tá no manicômio. E é importante falar que a Clarice é interpretada pela Judy Foster e ela consegue passar esse ar de uma pessoa que ela quer investigar, ela quer ser uma boa agente, mas ela é inexperiente, tá ligado? Então ela tá com um pouco de receio, ela não sabe muito bem como chegar ali, e no momento que ela encontra o Hannibal Lecter, ela se assusta. E a gente se assusta junto, porque ele tem uma presença tão ameaçadora que chega a arrepiar. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? Cara, o Hannibal Lecter do Anthony Hopkins, ele é cordial, ele é muito elegante, muito inteligente e ao mesmo tempo ele é muito intimidador. Né? O Anthony Hopkins falou que ele baseou a criação desse personagem no HAL 9000, que é o robô lá de 2001, Uma Odisseia no Espaço. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Porque ele queria ter um personagem que fosse absurdamente inteligente e sem qualquer sentimento. É o tal do passivo-agressivo, tipo assim, ele fala de uma maneira que é muito elegante, tu confia nele, porque, nossa, que cara legal e tal, mas no fundo ele esconde umas intenções muito maléficas que tu nunca sabe se tu pode confiar nele. E a verdade é que tu jamais pode confiar nele. Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. Eu sou cruel. Se tu prestar atenção no filme, tu vai perceber que esse homem tá com o olho aberto o tempo inteiro. O olhar dele é quase o olhar de um predador. E aí o nosso querido Anthony Hopkins fala que ele treinou para não piscar. Tanto é que se você contar as piscadas que tem nesse filme, você não vai contar muitas, porque ele ficou o tempo inteiro assim, ó. Dá like.
Dá like. E tudo isso é valorizado pela direção, que dá uns closes no Anthony Hopkins, que, cara, chega a assustar a gente. Mas ainda assim, essa daqui não é uma conversa que tá ali só pra gente sentir medo dele, entendeu? Porque ela meio que funciona, ela começa a se desenrolar como se fosse um paciente falando com o terapeuta. Tem alguma coisa na Clarice que atrai o Lecter, entendeu? Seja a coragem dela, porque ele percebe que ela tá com medo, mas ao mesmo tempo ela foi até ali. Ela tá enfrentando ele na conversa. E ele começa a querer saber mais sobre o passado dessa mulher, entendeu? Ele quer saber o pai dela, quais foram as experiências pessoais dela. E ele tem vários problemas de não entender o nome dela. Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Salles. Klein. Clarice. Mas ele aprende o nome dela e essa conversa toda é hipnotizante. O Hannibal Lecter é muito sedutor, só que o filme faz questão de lembrar a gente que ele não é um bom moço não, tanto que ele comenta com a Clarice que uma vez um cara tentou entrevistar ele, tentou obter informações e ele acabou comendo esse cara enquanto tomava um delicioso vinho. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. E assim, tudo ia bem nessa relação de Clarice e Lecter, porque ele meio que tava apaixonado por ela, apaixonado pela inexperiência dela. Tipo assim, ela queria entender ele e ele queria entender ela, sabe? Era essa relação. Só que daí ela pega e puxa um formulário e ele fica, putz, mas essa burocracia desgraçada não. Eu quero essa relação de paciente e psiquiatra, é isso que eu gosto. Pô, a mulher 20 ofereceu um formulário. Qual vai ser o próximo passo dessa relação? Ela vai tentar te vender um combo de internet com TV e telefone fixo? Tu vai chegar numa loja, vai falar que quer comprar um bagulho, eles querem... Tu quer o cartão da loja? Não, não quero o cartão da loja. Mas tu quer o cartão da loja sim, eu não quero o cartão da loja. Para, Clarice. Mas é pra passar na máquina ou é de chip? Não, é dinheiro, não é pra passar na máquina. Ué, faz o que então? Me lembrei de um negócio ruim agora. O quê? Ele vai lá e dispensa a Clarice, ela sai meio cabisbaixa e tal, só que um outro prisioneiro joga sêmen nela. E aí o Lecter fica muito bravo, porque ele é um cara elegante e ele acha isso asqueroso. Então ele chama ela de volta e passa uma pista sobre o Buffalo Bill. Aliás, esse preso que jogou sêmen nela, pouco tempo depois foi encontrado morto na própria cela, porque olha só, o Lecter é tão desgraçado que ele conseguiu fazer o cara se matar, ele persuadiu o cara. Dad. How? The orderly heard Lecter whispering to him all afternoon and Miggs crying. They found him at bed check. He'd swallowed his own tongue. Caracas. E um detalhe interessante é que nos livros do Thomas Harris, o Lecter também costuma matar vários bandidos, vários abusadores, mas não porque essas pessoas fazem coisas erradas, e sim porque os atos que elas fazem são muito asquerosos, entendeu? O Lecter é um cara muito civilizado, ele é muito elegante, essas paradas aí não combinam com ele. Ele tem um senso de moral e ética meio deturpado, né? Porque ele quer seguir a elegância das pessoas e tal, mas se alguém não faz muito isso, ele come a pessoa. Vou te comer. Mas talvez seja disso que o mundo tá precisando. De comedores? A Sterling segue a dica do Hannibal e acaba encontrando a cabeça de uma vítima do Buffalo Bill. E ela começa a desconfiar que esse Lecter conhece muito bem o Buffalo Bill e que ele tem mais informações pra passar, mas não tá querendo fazer isso. E é tipo uma corrida contra o tempo, porque o Buffalo Bill acaba de sequestrar a filha de uma senadora e ela tem que correr atrás antes que essa garota morra. Foda-se! Mas o Lecter tem exigências. Ele só vai falar mais e ajudar a traçar o perfil do Buffalo Bill se a Clarice abrir a sua vida para ele. Ele exige uma cela diferentona e tudo mais, mas o verdadeiro interesse dele é conhecer mais a fundo a Clarice. E por que não cuidar desta mulher? What is your worst memory of childhood? Death of my father. E no meio disso tudo, a Clarice e o superior dela tentam fazer uma proposta fake pro Lecter, prometendo que ele vai ser preso numa ilha paradisíaca, com um lugar maravilhoso, ele vai viver a vida dele lá e tudo mais. Só que ele não se atrai muito nisso, ele não dá muita bola. E pra piorar, toda essa história de que o Lecter talvez saiba quem é o Buffalo Bill, cai nas mãos do Dr. Chilton, que é ali o gerente desse manicômio. E esse cara quer uma faminha, né? Ele quer... porque a gente encontrou o assassino. O assassino virou uma parada muito popular nos Estados Unidos. Afinal, o cara sequestrou a filha de uma senadora. E se o Dr. Chilton conseguir ajudar na captura desse cara, ele vai ter uma fama. Mulheres, automóvel, mulheres, iate.
Então ele começa a conversar com o Lecter, explicar, meu amigo, eu vou te dar uma cela melhor e tal, mas assim, quem quer rir tem que fazer rir. Você vai ter que me ajudar, você vai ter que conversar com a senadora e nós estamos indo para lá agora. E um detalhe interessante é que enquanto o Dr. Chilton fala, o Lecter fica de olho numa caneta em cima de um banco. And if the girl is found in time, Senator Martin will have you transferred to Brushy Mountain State Prison in Tennessee. Porque ele queria dar uma de John Wick, né? Bom, só que o Lecter, ele é um cara muito perigoso, afinal ele gosta de comer a galera por aí. E aí o pessoal precisa colocar ele numa roupa para não deixar ele se movimentar. E essa roupa também tem uma máscara, e essa máscara é muito icônica. Eles pegam ele, vão levando ele lá num carrinho até se encontrar com a senadora. E ele fica lá quietinho, sem falar nada. Eu não vou falar mais nada, não. Até que ele fala, quer saber, vou dar uma zoada. E começa a passar um monte de pista falsa pra galera. E a galera cai que nem um pato. Só que a Clarice é esperta, ela entende que tem alguma coisa ali atrás. E ela vai trocar mais uma ideia com o Lecter. Falou, ô meu, passa essa informação legal pra mim que eu quero descobrir onde é que ele tá. Por favor, eu preciso encontrar o Buffalo Bill, me ajuda? Cara, e eu adoro que esse filme aqui tem poucos momentos de diálogo entre a Clarice e o Hannibal. Até porque o Lecter quase nem aparece no filme, né? E tem 23 minutos de tempo em tela aqui, entendeu? E é absurdo como esses 23 minutos são maravilhosos, cara, porque o Anthony Hopkins e a Jodie Foster lado a lado são, tipo, dois dos maiores atores da história tendo esses diálogos, tá ligado? E é importante que o tempo de tela dele não seja tão grande, porque quando ele aparece, impacta, entendeu? É aquela parada que é um tapa na cara. O filme vai ali, investigação, Clarice externa, lá no bagulho. Aí quando ele aparece, a gente fica, caraca, velho, ele apareceu. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. E sabe o que é mais interessante? É que até aqui o filme foi construindo a tensão e essa mística do Hannibal Lecter através de discursos. Mas, a partir do momento que a Clarice sai daquela cela, aí ele nos mostra o lado bestial do Hannibal Lecter. Porque ele tá na cela dele e chega a hora da refeição. E nesse momento, dois guardas entram ali para dar comida para ele. E ele se solta das algemas com a carga daquela caneta que estava na prisão e mata esses dois homens. Um deles acaba sendo pendurado, pique Jesus Cristo com os braços abertos, entendeu? E o outro fica jogado no chão, completamente desfigurado, todo ensanguentado, mas ainda vivo. E aí o Lecter foge pelo prédio. Aqui a gente já vê uma pequena palhinha do Hannibal Lecter Assassin's Creed. Assim, é um pouco forçado, até é um pouquinho, mas a gente compra, porque de fato ele é uma besta, assim. A gente olha pra cara dele, parece um demônio. Parece um demônio queimado. A polícia começa a procurar o Lecter dentro do prédio e encontra ele em cima do elevador, escondido. E aí os caras vão, metem bala e ele não faz absolutamente nada. Ué? E é nesse momento que a gente descobre que o Lecter, na verdade, arrancou toda a pele do rosto de um dos policiais, colocou no seu próprio rosto, completamente cheio de sangue, sem que ele possa ser muito bem visto, muito detalhado, entendeu? E ele escapou do local como vítima. Ele foi levado por uma ambulância dali. E aí ele mata geral e escapa. O cara é foda, patroa! E um detalhe interessante é que essa fuga, essa cena toda, ela poderia exigir muito da sua suspensão de descrença. Porque é muito pouco plausível tudo isso que acontece, entendeu? Mas esse filme é tão bem dirigido e tão bem roteirizado que a gente compra essa ideia absolutamente sem levantar nenhum dedo, entendeu? Até porque se o diretor mostrasse demais, poderia correr o risco de ficar expositivo e daí a nossa suspensão de descrença dá aquela ligada, eita, o que tá acontecendo aqui? Mas como eles não mostram tanto, o mistério fica no ar e a gente aceita. E eu acho que isso também muito é fruto de toda a construção do Lecter que se dá até aqui, sabe? Do que eles vão falando desse personagem, de como a gente vê o Anthony Hopkins atuando e compra que ele é um cara extremamente inteligente e perigoso. E aí quando chega na hora dele agir, a gente aceita que esse cara talvez faça coisas que 99% dos assassinos não fariam. Coisas que assustam o Satanás. Eu faço coisas que assustam o Satanás! Seguindo as dicas do Lecter, a Sterling acaba encontrando a casa da primeira vítima do Buffalo Bill. E quando ela chega lá, ela vê uns vestidos, umas marcações que batem com os cortes de pele que ele fez lá da outros que eles encontraram, entendeu? Daí ela faz a ligação, ela bate esse ponto e fala, meu Deus, o cara tá querendo fazer um vestido de pele humana. O quê? Que a Lady Gaga, depois de muitos anos, veio a usar em um Oscar, não foi? Eu acho que era num Emmy, mas sim. Ah,
O Emmy, que é o Oscar da música, então... Aí sim, pô. Aliás, no Oscar da influência digital, o Pee Wee tem uma estatueta. E assim a gente descobre que o Buffalo, na verdade, é Jaime Gumb, um cara que foi considerado louco. Ele queria fazer a troca de sexo, aquela operação, só que o pessoal considerou ele um psicopata, um cara louco, e aí proibiram ele de fazer isso. Ele então começou a fazer o seu próprio vestido de pele e a organizar a transformação por conta própria. Bom, a Clarice descobre o endereço do Jaime Gumb e vai pra lá. Enquanto isso, o FBI descobre um outro endereço que também diz ser de Jaime Gumb e vai até lá. E aqui a montagem do filme é simplesmente genial, porque a gente vê o Jaime Gumb, o Buffalo Bill, fazendo as coisas dele, com a prisioneira lá, com a cachorrinha dele, e a polícia chegando no local. E a polícia faz barulhos, a gente ouve o barulho no Jaime Gumb, e as coisas vão acontecendo, até que a polícia chega na porta dele e ele abre. E aí a gente descobre que a polícia foi pro endereço errado e quem está na porta de Jaime Gumb é Clarice Sterling. O Buffalo Bill tenta dar uma enganada na Sterling, fala que era outra pessoa e tal, só que a Sterling é inteligente e ela percebe uma mariposa ali naquele local. E é importante falar que o Buffalo Bill colocava uma mariposa na boca das mulheres que ele matava. E a mariposa tem essa parada da transformação, sabe? Isso é relevante na história do filme e também relevante pra quem é o Buffalo Bill. E nesse momento ela percebe que aquele cara ali é o assassino. Put your hands over your head and turn around. Spread your legs. Spread your legs. Put your hands in the back. Thumbs up. Freeze! Ela então tenta atirar no Jaime Gumb, mas ele consegue escapar e se inicia uma perseguição por aquela casa. E essa perseguição mais uma vez mostra por que a Jodie Foster é tão pica enquanto atriz, porque ela consegue passar pra gente uma sensação de que ela tá indo atrás desse assassino e ela não vai desistir, mas ela está se borrando por dentro. Essa mulher tem medo, ela tá nervosa, ela treme, entendeu? Os movimentos dela, né, ela não consegue segurar muito bem a arma, ela se esconde, ela tenta, cara, consegue passar muito bem a ideia de que ela é valente, mas ao mesmo tempo ela tá num risco extremo e a gente fica com medo por ela. Acho que eu me caguei. E no meio de tudo isso ela acaba caindo numa armadilha, vai parar em um quarto totalmente escuro onde o Jaime Gumb a observa com um óculos de visão noturna. E ali ela tá completamente em desvantagem, mas ao ouvir alguns barulhos estranhos ela percebe a movimentação do assassino e consegue atirar nele e acabar assim com a vida de Jaime Gumb. No fim a gente percebe que o Hannibal conseguiu escapar, ele ainda liga pra Clarice e fala assim, olha, se tu não for atrás de mim, eu não vou atrás de ti, tá? Quem quer rir, tem que fazer rir. E agora eu vou desligar, que eu tenho um jantar marcado ali com o meu amigo. Aí a câmera vira e a gente vê que tem o Dr. Chilton lá do manicômio, ele que vai jantar junto com o nosso Hannibal Lecter, ou ele que vai ser jantado. Vou te comer, agora é a tua vez. O comedor tá de volta ativa. O Silêncio dos Inocentes foi um sucesso estrondoso. Pra você ter ideia, esse filme foi tão bem avaliado e os críticos gostaram tanto que no Oscar ele recebeu 5 dos Oscars, os mais importantes: melhor ator, melhor atriz, melhor filme, melhor roteiro e melhor diretor. Quando esse filme foi lançado, apenas 2 filmes tinham conseguido esse feito. Porra! E detalhe que a gente comentou, né? O Anthony Hopkins aparece muito pouco e ele foi o segundo ator que conseguiu vencer o Oscar com menos tempo de tela. Foram apenas 23 minutos e alguns segundinhos ali pro cara ser premiado e premiado de maneira justa, cara. Como é bom ver esse negócio de que o Oscar premiou esse filme como o melhor filme, porque de fato ele foi o melhor filme a ter sido lançado naquele ano. Cara, ele é estupidamente bem feito, é um filme de investigação maravilhoso e que te coloca na ponta da cadeira. A cada pista que ela pega, que ela vai descobrindo, a cada conversa dela com o Lecter, a gente fica instigado no filme, não dá pra desgrudar, tá ligado? Cara, e é impressionante como direção, atuação, roteiro, como essas coisas tão importantes pra um filme, elas estão em sinergia aqui, sabe? Pô, O Silêncio dos Inocentes é um filme essencial, obrigatório, considerado um dos mais influentes de todos os tempos, e se você não assistiu, assista! Agora, a continuação dele, se você não assistiu, Continue assim. Não precisa assistir. Depois de O Silêncio dos Inocentes, os produtores do filme e até o Jonathan Demme desejavam fazer uma continuação. O problema é que o Thomas Harris ainda não havia escrito o livro que continuaria O Silêncio dos Inocentes. Essa obra só foi publicada em 1999. E quando o Jonathan Demme leu ela, ele falou assim, cara, isso aqui tá muito abaixo do anterior. Que merda, hein?
essa aqui não é a Clarice que eu quero e esse não é o Hannibal que eu quero. Então ele pulou fora do projeto e junto com ele também pulou fora a Jodie Foster, que preferiu se dedicar a uma obra própria, o filme Flora Plum, que nunca foi lançado. É uma lenda do cinema, é uma produção absurdamente conturbada. Mas quem topou retornar foi o Anthony Hopkins, e aí o Ridley Scott veio junto, e a Julianne Moore veio junto, e a gente teve assim Hannibal, a continuação que caga tudo. Lançado em 2001 com o roteiro do David Mamet, que fez Os Intocáveis, Steve Zahlen, que fez O Irlandês, e com direção do Ridley Scott, o cara por trás de grandes filmes como Blade Runner, Alien, Gladiador. Cara, esse cara fez muito filme, mas ele é aquela parada, né? Ou ele acerta muito ou ele erra muito. E esse filme aqui se passa 10 anos após o primeiro e mostra que o Hannibal tá solto, entendeu? Livre, leve e solto, vivendo a vida dele de boa. Enquanto isso, a nossa querida Clarice está se metendo no meio de um tiroteio. Era pra ser uma operação policial que ia dar tudo certo, só que alguém fez merda e deu um tiroteio desgraçado e a imagem dela acabou sendo manchada. Se fodeu! E isso fez muita alegria do Paul Krendler, que é um cara ali, o Ray Liotta, que é um babaca, é um macho escroto que quer ferrar a Sterling. Quer ferrar e eventualmente talvez comer, mas não do jeito do Hannibal. Sex. E uma coisa muito interessante que tinha no primeiro filme é que a Sterling sofria muito com o machismo do FBI, porque ela era a única mulher entre um monte de homens, inclusive tem cena dela no elevador mostrando o quão pequena ela é no meio daqueles homens todos, e todos eles se atraíam pela beleza dela, olhavam para as pernas dela, e ela estava sempre lutando contra isso. E o Paul Krendler é justamente um desses caras, entendeu? Que já tentou várias vezes algumas investidas na Sterling, mas sempre recebeu a negativa e por isso ele ficou com ódio dela. Um macho escroto. Exatamente. Machista! Esse caso também repercute na mídia. E aí o pessoal começa a falar de novo de Hannibal, começam, lembra do Hannibal, escapou, desgraçado e tal. E aí a gente acaba conhecendo também um tal de Mason Verger, que era um cara pedófilo que foi tratado pelo Hannibal Lecter. O cara trocava uma ideia com ele ali e tal, ele era um paciente. Só que num belo dia, o Hannibal tentou um tratamento diferenciado. Ele foi até a casa do Verger e o Verger meio que tentou dar uma investida nele. E aí o Hannibal jogou uma poção mágica, que é assim que eu chamo o que ele fez ali. É um negocinho, um pozinho, não sei o que é aquilo ali que ele joga no Verger. E o Verger é induzido a se cortar. Ele retalha o rosto inteiro dele e é por isso que ele teve que fazer um monte de enxerto de pele e ficar com essa aparência aí de cara de c***. Você é feioso! Bom, o Verger sobreviveu, só que ele ficou com sede de vingança. A vida dele agora gira em torno de capturar o Lecter e fazer ele sofrer tanto quanto ele sofreu. E daí, quando todo esse caso da Clarice vai pra mídia, quando começam a lembrar que ela capturou o Hannibal e tudo mais, ele fala, eu vou ficar na cola dessa mulher porque o Hannibal vai ir falar com ela. Ele entende que o Hannibal ele era o terapeuta da Clarice, entendeu? Ele vai entrar em contato. E ele realmente entra mandando uma carta pra Clarice, e apesar de não ter nenhuma pista nessa carta, ela identifica um perfume, manda isso pra análise, e eles descobrem que essa fragrância raríssima é vendida em poucas lojas do mundo, sendo uma delas em Florença, na Itália. E aí a Clarice entra em contato com a polícia de Florença e isso chama a atenção do detetive Francesco Di Pazzi. O teu italiano tá melhorando bastante. Eu tô treinando muito. Bravo, bravo. Que encontra Lecter disfarçado como bibliotecário depois de ter matado o bibliotecário original. Ele chega lá e fala assim, peraí, não tinha outro bibliotecário que trabalhava aí? Aí ele falou, pois é, tia, mas não tem mais, né? Agora eu tô aqui no lugar, né, e tal, tô aqui substituindo. Que estranho, né? Suspeito. E aí ele começa a pesquisar sobre o Lecter, descobre uma recompensa de 250 mil do FBI e uma de 3 milhões de dólares do Mason Verger. E aí ele começa a tentar capturar o Lecter pela cidade de Florença, mas acaba sendo enforcado numa sacada e morto. Bom, lembra que a gente falou que no primeiro filme o Hannibal aparecia pouco, quando ele aparecia ele era ameaçador, intimidador, ele tinha uma elegância na fala e tudo mais? Tudo isso foi colocado ralo abaixo nesse filme aqui. Porque, meu Deus do céu, o que transformaram esse personagem? Ele é praticamente o Ezio Auditore que tá na Florença matando as pessoas na rua. Porque ele consegue passar na rua, ninguém vê ele. Daqui a pouco ele mata o cara, enfia ali uma faca no saco do cara e mata ele. Aí o pessoal vai atrás dele. Onde ele matou um cara, ele se esconde na sombra.
e mata mais 2. Eu não entendo isso. Cara, o Hannibal Lecter é um personagem de videogame aqui, entendeu? Que tu aperta um botão, tu aperta o R2 e ele vai agachado assim, e ele se esconde das pessoas e ele sai matando todo mundo. E a relação da Clarice com o Hannibal, que era o ouro do filme anterior, ela some aqui. A Clarice aqui, ela não passa de um pedaço de bosta na lateral do filme. Ela é escanteada para dar atenção pro Francisco de Pazzi, que é esse detetive de merda. Eu não consigo entender, cara, como o filme simplesmente esquece a Clarice Sterling por metade do filme, entendeu? Aí todo o segmento do Francesco de Pazzi, que tem um passado envolvendo uma pessoa importante que o Hannibal Lecter conta que morreu enforcado. Aí ele quer matar o cara enforcado também. Cara, que lixo, que lixo. Nossa, que filme ruim! E ainda deu a coincidência do Ezio Auditore matar os outros na Florença, onde ele está matando também. Ele é um assassino, ele faz parte do credo dos assassinos. My name is Ezio Auditore da Firenze. E detalhe, no primeiro filme a gente teve o Hannibal escapando de uma cela, matando 2 policiais, saindo disfarçado, e aquilo lá funcionava. A gente comprava, o filme construiu o personagem. Agora, esse filme aqui pega o Hannibal e transforma ele, isso aí, entendeu? Assassin's Creed. E daí não tem como a gente aceitar este idoso fazendo todas essas peripécias pela rua de Florença. É foda. A gente contou que o Verger lá se cortou. Ele fez aquela parada no rosto ele mesmo, porque ele foi induzido pelo Lecter. No primeiro filme, o Lecter induz um cara com tendências suicidas a se matar. Pode ser um pouco forçado, mas até que faz sentido, porque o cara tinha tendências suicidas. Mas aqui eu não entendo muito bem, porque tem esse lance da poção que faz o cara ficar louco e se matar. Alucinógenas, ai meu Deus, ai bebi um copo de caipirinha, ai então se mata, beleza. Eu vou me matar! Depois de descobrir que o Francesco de Pazzi não conseguiu capturar o Lecter, o Verger arma um plano junto com o Crandler. Eles divulgam que a Clarice está em contato com o Hannibal, ela é suspensa do FBI, e aí o Verger tem certeza que o Hannibal vai encontrar com a Clarice. Ela tá no fundo do poço, ela precisa de um terapeuta, entendeu? E é exatamente isso que acontece, e assim o Verger manda seus homens e consegue capturar o Lecter, que é levado para uma fazenda onde será dado a porcos treinados que irão comê-lo vivo. E esse filme perde um maldito tempo de mostrar esses porcos que foram treinados a comer o manequim enquanto um som de grito acontece no ambiente. Gente, que isso? Esse filme ele tenta chocar a gente com as imagens, entendeu? Mas é muito ruim, cara. Nossa, e como é arrastado. Impressionante como falta ritmo pra esse filme. Ele é o tempo inteiro assim, sabe? Parece que ele tem pequenas barrigas. Todas as cenas viram uma barriga. Porque ele vai falar do porco, aí ele tem que me mostrar o porco por 10 minutos. Ele vai falar da recompensa do FBI, aí são 10 minutos de pesquisa no computador. Ó, e todo respeito a Julianne Moore, tá? Era uma excelente atriz. Mas, meu Deus do céu, nem se compara. Não tá nem no mesmo esporte as personagens da Clarice Sterling dela e da Judy Foster. Não compara. Desculpe! E assim, todo respeito ao Anthony Hopkins também. Mas o texto desse filme é tão ruim que ele não consegue salvar. Pá, o texto desse filme é uma bosta, cara. É um lixo. E aí no meio desse filme tem todo um lance do Hannibal ajudar a Clarice a encontrar ele ao mesmo tempo que a polícia tá procurando também. E aí ele pega, meu Deus, essa cena, cara, me dá uma vontade de enfiar o dedo na bunda, que é o seguinte, o Hannibal consegue invadir a casa da Clarice Sterling enquanto ela tá dormindo. Ela tá dormindo! E ele aparece, fica lá olhandinho pra ela assim, dá um cheirinho no cabelo dela, passa a mãozinha nela e vai embora, entendeu? E eu fico assim, cara, que é isso, velho? E depois tem outra cena que ele começa a conversar com ela, ajudando ela a localizar ele, e daí ele vai falando, e daí enquanto ela vai procurando ele vai falando coisas do cotidiano. E daí ele fala assim, ai Clarice, andar de skate é tão legal, né, Clarice? Ô Clarice, eu tava assistindo Brasileirão ontem, mas o meu Corinthians tá foda, Clarice. Cara, é um monte de diálogo vazio, velho, é ruim demais, cara. E tudo isso culmina numa das cenas mais patéticas da história do cinema, que é o Hannibal Lecter, aquele cara assustador. Intimidador. Ele tá num carrossel girando e a Clarice tá perto do carrossel. Aí ele vê ela passando assim, ele estica a mãozinha, e passa a mão no cabelinho dela. Don't help me. No, of course not. Forget I said it. E antes que você fale que isso tá no livro, dane-se que tá no livro. É ruim demais e é a continuação de um filme muito bom, não tem como não comparar. E aí a gente bota esse aqui do lado do outro, ele vira o quê? Um monte de merda. Chorume.
Bom, o Hannibal foi capturado, mas a Clarice não vai deixar ele ser morto. E se o FBI quer ficar parado, ela não vai. Ela vai lá, invade a fazenda, atira em 3 marginais, porém ela é baleada. E aí ela consegue soltar o Hannibal Lecter antes disso, que vai lá e pega ela no colinho e vai embora dali. E o Verger aparece lá também, né, junto com o seu cuidador e fala: opa, cuidador, mata o Hannibal. E aí o Hannibal olha pro cuidador e fala assim: ô, mata aí o Verger. E o cuidador: ah, tá. Calm down. Eu vou cair! É que o cara era muito arrogante, entendeu? Daí o Hannibal fala: mata ele e bota a culpa em mim, tá tudo bem. Só que daí o cara, ele simplesmente matou e acabou, entendeu? Olha, isso é um aviso, hein? Cuidado com quem você contrata, essa pessoa pode te matar. Vamos falar agora sobre a importância de uma boa contratação. Bom, o Hannibal Lecter leva a Clarice até a casa do Chandler. Sei lá como é o nome desse cara, nome horroroso. Chega lá na casa dele e ele tá sentandinho lá pra jantar. E aí a Clarice não entende nada, que ela tá dopada, ela acabou de acordar toda zoada. E fala: mas o que tá acontecendo? Por que ele tá ali trocando ideia com o Hannibal e tal? E aí que a gente descobre que, na verdade, o coco da cabeça do Chandler foi cortado. Ah, mas pelo menos ela não é tão imbecil assim, porque antes de descer as escadas ela liga pra polícia. E como o Miguel falou, eles estão todos à mesa e neste momento acontece a cena mais lembrada desse filme, que é o Hannibal tirando o tampo da cabeça do Paul Chandler, cortando um pedacinho do córtex frontal de seu cérebro, dando uma fritadinha e servindo o cérebro para o Chandler comer, pois ele ainda está vivo e consciente. Então ele come o próprio cérebro e fala: que delícia. It's good. E ele tá todo lelé da cuca, todo torto das ideias, porque ele tá dopado e tal, todo cheio de remédio. E essa cena, assim, dentro desse merdel que é o filme, é uma cena interessante. Visualmente ela chama muita atenção. E aí eu vejo que tem muita gente que tem um certo apreço por esse filme, mas eu acho que essa galera só lembra dessa cena. Eles só lembram disso, porque se tu pegar todo o resto do filme, não presta. A Clarice, vendo isso, tenta parar o Lecter, mas ela não consegue. E ele pega e aprisiona ela. E deve você pensa assim: pô, ele algemou ela, ele botou ela numa jaula. Não, ele abriu uma geladeira, aí ela encaixou o cabelinho dela ali na fresta, ele fechou a geladeira. Quebrou o trinco! Ele quebrou a alça da geladeira. É um homem forte, esse homem é forte, entendeu? E ela ficou presa pelo cabelo. Só que quando ele acha que vai embora e vai deixar ela ali, ela é muito esperta, ela pega uma algema e pum, se prende no Hannibal Lecter. E aí ele fica tipo assim: caraca, e agora que eu quebrei a alça da geladeira? Como é que eu faço? E daí ele começa a ameaçar ela de que vai cortar o pulso dela. E ele ainda pergunta assim: onde é que tu quer que eu corte? No pé ou na mão? Quê? Mentira, porque ele corta assim. Ai! Mas ele não corta a mão dela, ele corta a própria mão. No fim do filme, a polícia chega, resgata a Clarice e a gente vê Lecter sem a sua mão dentro de um avião, conversando com um garotinho do lado dele. E aí o Lecter tá comendo ali a janta dele e o garotinho pergunta: tio, o que é isso? Ai! E daí o Lecter tá lá com um pedacinho de cérebro completamente passado. Assim, dá pra ver que tá ruim aquilo, entendeu? Mas ele convence o garoto a comer um pedacinho e fica olhando e rindo assim. Ele tá comendo o cérebro. Que legal, que legal. Sabe o que é isso, né? Ele hipnotizou o moleque. Sabe que moleque é esse? Pyong Lee. Exatamente. Putz! Um detalhe interessante é que no livro o final é muito diferente, porque o Hannibal Lecter consegue usar hipnose e consegue usar alucinógenos para deixar a Clarice completamente louca e convencer ela a sentar com ele à mesa de jantar e comer um pedacinho ali do cérebro do Paul Chandler, entendeu? E aí, alguns anos depois, a gente vê os dois em um manicômio, mostrando que a Clarice seguiu os passos do seu mentor. Esse final é muito criticado por várias pessoas, porque ele simplesmente transforma os personagens em uma outra coisa, mas tem muita gente que defende que a Clarice, enquanto uma aluna do Lecter, acabaria seguindo os passos do seu mentor, e isso faz todo sentido. Eu acho que não faz sentido porque ela é estabelecida como uma pessoa valente que quer parar o Lecter. Ela só tava curiosa na parada. E eu não entendo ela como a próxima Hannibal Lecter, entendeu? Então eu acho ridículo esse final também. Ridículo. Hannibal foi um sucesso de bilheteria porque o pessoal achou que ia ver um filme tão bom quanto o primeiro e as críticas foram mistas. E pra mim esse filme aqui é ruim, tá? Ele não é nem mediano, não. Ele é ruim. E o pessoal só gosta meramente desse filme porque tem
o nosso querido Hannibal Lecter. Ele é um personagem com uma presença, entendeu? Nesse filme aqui, pra mim, essa presença é destruída. Eles conseguiram destruir o personagem desse filme. Mas ainda assim tem essa cena aí do jantar, que muita gente lembra como uma grande cena do cinema, que ela é impactante, tem um cérebro do cara e tal, mas eu acho esse filme uma bosta. Nossa, que bosta! Cara, essa cena aí, beleza, ela é marcante, ela tem ali um momento mais gore, mais chocante e tal, mas esse filme aqui, pra mim, ele tá muito abaixo da mediocridade, cara. É horrível chegar até o final. Eu acho esse filme uma merda, eu fico impressionado como ele desperdiça tanta gente boa, entendeu? Tem o Ridley Scott, tem o Anthony Hopkins, Gary Oldman. Tem o Gary Oldman como Mason Verger, tem a Julianne Moore, e eu acho esse filme uma bosta, é horrível pra mim, cara, e são 2h04 de tortura. Pra mim, os últimos 15 minutos o filme, ele dá aquela andadinha e tal, mas eu não gosto de nada nesse filme, eu não gosto de nada. Você não vale nada. E sabe qual é o pior de tudo? É que no próximo vídeo a gente vai ver outro filme que é ainda mais merda do que esse. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e principalmente comenta aqui embaixo o que você acha de Hannibal, porque eu odeio esse filme, o Léo também odiou esse filme, e a gente quer saber sua opinião, vai que você gostou. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, corre lá no Insta, onde a gente define as sagas do Piuí, e ouça o PiuíCast, o podcast de cinema mais ouvido do Brasil. O link tá aqui na descrição, vai lá. Episódios novos toda semana. A gente vai entrevistar o Hannibal Lecter lá no podcast. Jodie Foster semana que vem.